Salve povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos de instalações elétricas na prática. E o primeiro vídeo é a instalação do interruptor simples. Se você gostou da ideia e achou interessante, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Bom galera, eu já estou com a estrutura aqui do interruptor simples montado. Bom, e eu vou apresentar para vocês as ligações e abordar alguns pontos aí que estão de acordo com a norma, tá? Bom, então antes de tudo, antes que o pessoal comece a reclamar, falar, postar nos comentários. No quadro eu sei, tá faltando DPS, tá? Mas esse aqui é um quadro de teste e o motivo desse vídeo é justamente evidenciar a montagem do interruptor e não do quadro em si, ok? Bom, então nós temos aqui o nosso interruptor simples e eu tenho aqui saindo do disjuntor aqui monopolar, eu tenho uma fase, tá? O outro aqui está de reserva para os próximos vídeos que eu vou fazer para vocês. Mas então nós temos a fase e ela vem e é conectado direto aqui no interruptor simples, tá? E o interruptor simples ele possui apenas 2 parafusos, tá? Então, de fato, é bem simples. Então nós vamos conectar num dos parafusos e eu já aconselho, tá? Pensando nos nossos próximos vídeos, nas próximas aulas práticas, que você crie o hábito sempre de colocar a fase no parafuso do meio, saindo da extremidade um fio, no caso branco, que é o retorno, tá? Aí vale lembrar aqui, salientar que no caso a fase eu estou usando com um cabo vermelho e eu fiz um vídeo referente ao padrão de cores de acordo com a NBR 5410 e eu vou deixar aqui no canto superior do vídeo para você poder dar uma olhada, ok? Bom, então aqui está saindo o retorno e o retorno ele vem direto aqui para o receptáculo, ok? Então já inseri aqui. E o outra extremidade, do outro lado, nós temos o condutor neutro, tá? Que aqui ele está um pouquinho maior, mas ele está vindo aqui do barramento. Okay? E vale também outra informação muito importante que alguns eletricistas deixam passar batido. O neutro ele deve ser conectado no receptáculo de tal forma que ele fique conectado com a rosca do receptáculo e não com a parte central. Ou seja, o retorno ele sim ficará conectado na parte central aqui do receptáculo, ok? Bom, então vamos de fato agora verificar o funcionamento. Então vou ligar na verdade, né, o nosso disjuntor geral. Vou ligar aqui o nosso IDR, tá? Que é o mesmo IDR que eu usei para fazer um vídeo, na verdade 2 vídeos, sobre a correta ligação do IDR, de tal forma que ele permita, que ele promova o correto funcionamento do teste. Também vou deixar o card aqui no canto superior direito, ok? Eu vou ligar aqui, o nosso disjuntor aqui do circuito de iluminação já está funcionando, e ao pressionar aqui o interruptor, pronto, nós temos aqui um circuito de iluminação, ok? Vale também lembrar e ressaltar que aqui eu tenho um circuito de iluminação, então nós temos um disjuntor destinado apenas ao circuito de iluminação. Quando nós formos falar de tomada, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, sobre quando a gente tem que deixar o circuito separado, iluminação e tomada. Mas também existe a possibilidade de ligar os dois juntos. Calma, achou estranho? Também vem no card aqui no canto superior direito que eu falo sobre isso, quando que a norma permite esse tipo de ligação. Bom, e uma outra coisa que faltou aqui, porque não teria onde ligar e também ficaria um pouco bagunçado, é a questão do condutor terra. Então aqui nós temos o barramento de terra, tá? E nós iríamos ligar na estrutura de uma luminária. Como aqui a gente só tem o receptáculo, tá? E a lâmpada direto, não teria o porquê eu colocar aqui e deixar ele solto, tá? Para ficar um pouco mais poluída a imagem. Beleza? Salve povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar e abordar como instalar, como é a ligação de um módulo com 2 interruptores simples ou mais interruptores. Bom, aqui nós vamos abordar uma ligação em 127 volts, que é através de uma fase e um neutro, tá? Então nós temos aqui o nosso disjuntor monopolar e nós temos aqui o barramento de neutro, onde ele está sendo derivado para os 2 receptáculos. Então é importante analisarmos que mesmo que nós estamos ligando 2 lâmpadas, acionando 2 pontos luminosos, o circuito é um só. Então eu tenho um circuito de iluminação composto aí por 2 lâmpadas e 2 interruptores. Então vamos analisar agora a segunda parte, que é a fase, que ela sai do nosso disjuntor monopolar e ela vem aqui, que é onde está a ligação, para os nossos 2 interruptores simples. Então notem que esse modelo de interruptor permite que eu leve a fase aqui para este parafuso e ele já tem aqui a possibilidade de eu inserir um condutor. Eu coloquei vermelho também para tentar manter o padrão de cores e também, caso você queira saber sobre o padrão de cores de acordo com a norma NBR 5410, vou deixar o card aqui no canto superior direito.
Mas ok, coloquei aqui a fase, já fiz aqui uma derivação e trouxe para o parafuso aqui de baixo do segundo interruptor simples. Dessa forma, nós temos agora a possibilidade de colocar o retorno na extremidade do interruptor de cima e também no interruptor de baixo aqui na cor branca. E os mesmos, eles vão aqui para os receptáculos. Dessa maneira, a gente consegue ter a ligação aqui, o funcionamento da maneira mais simples possível. Então, o interruptor de baixo está atrelado a esta lâmpada, assim como o interruptor de cima está atrelado a esta lâmpada aqui, ok? Se você quiser o desenho, o diagrama elétrico desse sistema que eu acabei de apresentar para vocês, dá uma olhada lá no nosso grupo exclusivo de material didático que eu montei lá no Telegram. O link eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo e também eu posto o mesmo desenho lá no nosso canal do Instagram, @trick.drawing, beleza? Povo, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida e sugestão, por favor, deixe lá nos comentários ou até mesmo lá no nosso Instagram, como eu comentei. Salve povo! Hoje, sobre a nossa série de vídeos referentes às aulas práticas de instalações elétricas prediais, nós vamos falar sobre a ligação e funcionamento do interruptor paralelo, que promove o acionamento de um ponto de iluminação através de 2 pontos de controle, ok? Caso você precise de mais pontos de controle, você tem que usar um intermediário, que é o assunto do nosso próximo vídeo. Então vamos verificar o funcionamento. Eu vou ligar aqui o nosso disjuntor, vou ligar aqui o IDR, ok? Só lembrando que tem um vídeo sobre a ligação correta desse componente, ok? De tal forma que promova o acionamento através do botão de teste. Então vou ligar ele aqui e vou ligar o nosso disjuntor monopolar referente ao circuito de iluminação, ok? Circuito energizado, a partir desse momento eu consigo fazer o acionamento tanto por um ou pelo outro, tá? E vice-versa, perfeito? Então vamos agora entender o funcionamento. Bom, se nós pararmos para analisar, saindo aqui do nosso disjuntor do circuito de iluminação, nós temos a fase, que é dado pelo condutor vermelho, e ele vem aqui no interruptor paralelo. E só para reforçar, o interruptor paralelo ele é composto por 3 terminais. Tá? Então aqui no caso eu estou usando um modelo que não tem necessariamente parafusos, mas sim alavancas para conectar os cabos. Mas se tiver parafuso, a ideia, o conceito é exatamente o mesmo. Tá? Então nesse caso se faz importante, é de extrema importância que você conecte a fase no terminal do meio, no parafuso do meio, tá? Você não pode colocar nenhuma das extremidades, tem que ser exatamente no meio, ok? E esse interruptor que recebe a fase no parafuso do meio, vão sair 2 retornos dele, tá? Das extremidades, de tal forma que o objetivo é chegar no segundo interruptor paralelo. Tá? E notem que os 2 são iguais, tá? Não tem diferenciação entre o que vai receber a fase e o que só recebe os retornos, ok? Tanto faz como tanto fez. E o que acontece? Nós vamos colocar também nas extremidades, então notem que aqui estão saindo 2 condutores brancos, tá? Das extremidades, e esses condutores brancos estão chegando aqui, ó, nessa extremidade, tá? Eu fiz questão até de deixar igual para tentar ficar o mais didático possível. Então esse primeiro aqui está chegando aqui, enquanto o segundo, tá, da outra extremidade está na extremidade oposta aqui, perfeito? Então, a ligação de paralelo para paralelo é dada através dos retornos que ficam nas extremidades. E, para finalizar o circuito, nós precisamos de um terceiro retorno que ficará aqui no parafuso do meio, ok? Esse terceiro retorno, ele é o que irá direto, é destinado à lâmpada, aqui no caso ao receptáculo, lembrando que ele ficará conectado na parte central do receptáculo e não na rosca, porque isso deve ser conectado na verdade ao neutro, ok? Que está aqui pelo condutor azul, e o condutor neutro ele está sendo levado até o barramento de neutro. Ok? Bom, se você quer saber agora o intermediário, já clica aí no próximo vídeo da nossa próxima montagem desse curso de instalações elétricas. Povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais esse vídeo sobre instalações elétricas na prática. Hoje nós vamos abordar o uso desse interruptor aqui, que é o interruptor intermediário, que deve ser utilizado junto com os interruptores paralelos, de tal forma a proporcionar o acionamento de um ponto de iluminação por 3 ou mais pontos de controle.
Os dois interruptores aqui das extremidades são os nossos interruptores paralelos, e o assunto abordado, a novidade referente ao vídeo anterior, é o interruptor intermediário que se encontra aqui no meio. Então, primeiro, o nome dele é intermediário justamente porque ele fica entre os dois interruptores paralelos, ok? E sempre que for necessário utilizar o interruptor intermediário, 1, 2 ou 3, enfim, a quantidade aí que for necessário, ele sempre ficará entre os interruptores paralelos, tá? Então você inicia a sua instalação com o paralelo e finaliza com o paralelo. Se forem necessários 6 intermediários, você vai inseri-los entre os paralelos. Porém, hoje em dia nós sabemos que existem outras alternativas a essa quantidade enorme de interruptores intermediários. Uma delas é o relé de impulso, assunto também que eu vou deixar aqui no canto superior direito para você dar uma olhada, ok? Bom, mas vamos ao funcionamento desse circuito. Então nós temos aqui um quadro, tá? Vou ligar aqui o filtro geral, vou ligar aqui o nosso IDR e o nosso disjuntor aqui do circuito de iluminação, ok? Bom, então aqui eu posso acionar o nosso ponto de iluminação através do primeiro paralelo, desligo aqui no intermediário e volto aqui novamente no paralelo. E se eu voltar agora desligando, né? Desligando aqui, liga aqui e desligo aqui. Okay? Então o funcionamento em si é bem simples, tá? Vamos agora analisar a ligação disso tudo. Vou ligar aqui o nosso disjuntor, ligar aqui o IDR e o disjuntor bipolar. Bom, então vamos analisar aqui, certo? Bom, então vamos lá. O primeiro interruptor, que é o paralelo, ele recebe a fase no parafuso do meio, como nós vimos no vídeo anterior, e das suas extremidades vão sair 2 retornos, ok? E deve ser essa a ligação. Em momento algum você pode colocar a fase em outro conector, em outro local que não seja o parafuso do meio. A partir desse momento, esses 2 retornos das extremidades, eles vão sair e vão entrar no nosso assunto de hoje do interruptor, que é o interruptor intermediário. Então esse modelo aqui, ele tem aqui 2 entradas, tá, de um lado, e tem 2 entradas aqui do outro lado. Então cabe analisar que esse modelo de interruptor, ele te apresenta, ele mostra para você qual é a correta ligação dos retornos dos seus terminais. Porém, dependendo do modelo, se faz necessário que você analise ou até mesmo com o multímetro. E eu fiz um teste com o multímetro referente ao interruptor intermediário e ao interruptor bipolar. Também, se você tiver interesse, é até interessante para você complementar esse assunto, tá o card aqui no canto superior direito. Tá? Então, os 2 retornos vão entrar aqui por esses 2 terminais e vão sair aqui por esses outros 2. Okay? E qual que é a ideia? Como que vai funcionar o interruptor intermediário? Ele tem a característica de fechar, fazer contato, né? Quando você pressiona a tecla dele em linha, ou seja, desse retorno com esse retorno, tá? E esse de baixo com esse aqui, ele faz o fechamento em X, ou seja, esse retorno aqui com esse aqui, ou seja, fazendo um X, e a mesma coisa no caso contrário, e esse aqui fazendo uma ligação com esse aqui, tá? Então ele faz o ligamento em linha ou o ligamento em X, tá? Então dessa forma ele proporciona o fechamento ou a abertura do circuito, fazendo com que a lâmpada ligue ou apague, tá? Saindo do nosso interruptor intermediário, nós vamos ter aqui 2 retornos que esses sim vão ser conectados às extremidades do interruptor paralelo, do último que está aqui, ok? E eles sim também devem ser ligados nas extremidades. E o parafuso do meio, a conexão central do nosso interruptor, ele é destinado à ligação direto para a lâmpada. Então, se nós olharmos aqui, o retorno ele vai direto para a lâmpada, ok? Lembrando que o retorno vai sempre na parte central do receptáculo, enquanto o neutro, que vai para o nosso barramento aqui, ele sim fica ligado na rosca do receptáculo. Hoje, dando continuidade às nossas aulas práticas de instalações elétricas, nós vamos abordar agora um módulo composto por 2 interruptores paralelos, promovendo o acionamento de 2 pontos de iluminação separados. Bom, galera, antes de tudo, se você quiser acompanhar o diagrama elétrico desse circuito que eu estou apresentando aqui, dá uma olhada lá no nosso Instagram, @trig.drawing, ou no nosso canal do Telegram, o link está aqui embaixo. Então aqui nós temos o nosso módulo com 2 interruptores paralelos e ele promove o acionamento de 2 pontos de iluminação, sendo que eu tenho aqui através de um outro paralelo para a primeira lâmpada e um segundo aqui para uma outra. Então vamos ver funcionando para depois a gente destrinchar a ligação dele. Então eu consigo, através da primeira tecla, controlar a lâmpada que está aqui na parte de cima
E, da mesma forma, paralelo a ele, que é o objetivo da aula, eu consigo controlar por esse outro interruptor. Então, a função do paralelo que a gente já viu em aulas anteriores, eu ligo através do interruptor e desligo do outro. Da mesma forma, nós conseguimos também, na outra lâmpada, fazer a mesma coisa. No interruptor de baixo, eu consigo desligar e o outro aqui eu consigo ligar, beleza? Então, o princípio é bem simples, bem próximo, semelhante ao que nós já vimos em aulas anteriores. Vamos agora analisar a ligação de tudo isso. Bom, então, primeira coisa, os dois pontos de iluminação, eles pertencem ao mesmo circuito, de tal maneira que eles acabam compartilhando aqui o mesmo neutro. Agora, a parte da ligação, ela é um pouquinho diferente. Então, vamos virar aqui. Você precisa lembrar, entender como que funciona o interruptor paralelo. E caso você não saiba, não tenha visto ainda, vou deixar aqui um card no canto superior direito do vídeo para você acompanhar e entender melhor como funciona, até elaborar o diagrama unifilar de um interruptor paralelo. Então vamos analisar o seguinte. Primeiro, no interruptor paralelo, nós precisamos levar a fase nos parafusos do meio, tá? Nos terminais do meio do interruptor paralelo. Então notem aqui através do condutor vermelho, que sai do nosso disjuntor monopolar. E importante frisar, nós estamos fazendo uma ligação 127 volts, promovido através de uma fase e um neutro. Então, retornando, nós temos aqui o condutor fase, e ele vem aqui no parafuso do meio do nosso primeiro interruptor paralelo, e, consequentemente, existe aqui a possibilidade de fazer uma derivação, aonde ele vai no parafuso do meio do segundo interruptor paralelo. Perfeito? Dado essa primeira ligação, nós vamos agora analisar os retornos. Então vamos primeiro analisar os retornos do interruptor superior, esse aqui. Então, nós temos que analisar aqui o seguinte, a ligação acaba sendo igual ao que nós já vimos. Eu tenho esse primeiro retorno, que está na extremidade, nesse caso do vídeo, na extremidade da esquerda, e ele está conectado aqui na extremidade da esquerda do segundo interruptor. Da mesma forma, se nós observarmos aqui o segundo retorno, ele se encontra na extremidade da direita do primeiro interruptor e, consequentemente, está sendo ligado na extremidade da direita, perfeito? E logo após, o parafuso do meio, a terminação central do nosso interruptor, ele é o retorno que vai direto para o receptáculo. Tudo isso que eu acabei de comentar se faz igual aqui no nosso interruptor de baixo. Os condutores aqui das extremidades, ou seja, os dois retornos, eles estão conectados nas extremidades do segundo interruptor. Tá? Então é muito importante frisar isso. Os retornos eles são ligados de extremidade para extremidade. E o terminal central do interruptor, o segundo aqui, ele também será conectado agora no outro receptáculo. De tal forma, obtendo aqui retornos separados, o acionamento também será de maneira individual, beleza? Salve povo, tudo bem com vocês? Hoje o assunto é sobre o interruptor bipolar simples. Você sabe aonde ele é aplicado, para que ele serve? Qual que é o objetivo desse tipo de interruptor? Bom, o objetivo dele é o seccionamento, a manobra de duas fases. Tá? Nós utilizamos esse tipo de interruptor quando nós temos um ponto de iluminação 220. E vale aqui uma ressalva, que nesse caso a gente obtém 220 através de duas fases. Nós sabemos que em algumas regiões aqui do território nacional, nós temos a tensão de 220 entre fase e neutro. Aqui o objetivo desse interruptor é justamente permitir promover o acionamento de um ponto de luz 220 quando nós temos essa tensão em duas fases. Então aqui nós temos o nosso disjuntor bipolar, nós temos então o seccionamento de proteção e manobra das duas fases que entram aqui no nosso interruptor bipolar simples, que por sua vez eles acabam gerando dois retornos que serão conectados no receptáculo. Então o funcionamento é bem simples, ele vai funcionar como se fosse dois interruptores simples, de tal forma que ele fecha o circuito ou ele vai abrir o circuito aqui na posição 0, então é bem tranquilo. Vamos agora analisar a conexão que nós temos desse interruptor. Vou desligar aqui o nosso disjuntor. Bom, então vamos analisar o seguinte, as duas fases elas estão saindo do nosso disjuntor e estão entrando aqui no nosso interruptor pelo lado esquerdo. E é interessante, cabe aí o ressaltar que você deve levar em consideração que as informações referentes a onde serão as entradas da fase estão escritas no corpo do interruptor. Dependendo do modelo, se isso não for possível, se isso não tiver impresso, você vai ter que usar o multímetro, tá? Para bater continuidade para saber quem é quem. Como fazer isso? Tem um card, vou deixar aqui no canto superior
superior direito sobre esse assunto. Eu fiz um vídeo só sobre isso, sobre o interruptor bipolar simples e o interruptor intermediário, porque fisicamente eles são muito parecidos, tá? Bom, então nós temos aqui as duas fases chegando, como eu falei, e do outro lado nós temos aqui os dois retornos. Então, o interruptor bipolar simples, ele promove o seccionamento aqui da fase que está no condutor preto, com a extremidade que eu estou indicando aqui com a caneta verde, e também o seccionamento da fase que está no condutor vermelho, com o outro condutor de retorno aqui. Okay? E com isso ele acaba fechando, abrindo o circuito e ele acaba ligando ou desligando a lâmpada que está aqui em cima, ok? E cabe também mais uma ressalva. Quando a gente fala lá de interruptores em 127 volts, quem acompanha aqui o canal já sabe disso, e se não acompanha, já se inscreve aí no canal e ativa as notificações. Mas eu sempre falo que em iluminação em 127 volts, nós devemos levar o neutro direto para o receptáculo e ele deve ser conectado na rosca do receptáculo, a fim de evitar choques e alguns acidentes. No caso agora que nós estamos trabalhando com uma tensão de 220 volts e as duas fases são seccionadas, que é o correto de acordo com a norma NBR 5410, então agora já não faz muito sentido me preocupar em qual local os retornos serão conectados, uma vez que ambos são seccionados pelo interruptor bipolar simples, ok? Então um dos objetivos também dele ter sido desenvolvido foi justamente para atender a norma de tal maneira que uma das fases não chegue de forma alguma na lâmpada. Interruptor paralelo, você sabe como ele funciona e como instalar esse componente que possui 6 parafusos? Povo, antes de tudo, a gente precisa responder uma pergunta. Qual a utilidade do interruptor bipolar paralelo e por que tanto parafuso? Bom, então este interruptor ele tem como objetivo promover o controle de um ponto de iluminação em 220 volts, através de 2 pontos de controle. E cabe aqui fazer uma observação que esse tipo de interruptor é aplicado quando nós temos 220 volts em duas fases, tá? Então nós sabemos, eu já comentei aqui em outros vídeos, que nós conseguimos encontrar em algumas regiões aqui do nosso país, alguns locais onde fase neutro nós já temos 220 volts. Então esse interruptor aqui é quando nós temos 220 entre duas fases. Resumindo, nós podemos falar que esse tipo de interruptor, ele é a mesma coisa, ele faz a mesma função do que o interruptor paralelo, como eu já falei em outros vídeos e vou deixar o card aqui no canto superior direito. Mas vamos ver funcionando para você ter uma ideia de como isso vai acontecer. O disjuntor aqui já está ligado. Se eu pressionar ele aqui de um lado, nós temos acionamento da lâmpada e do outro lado vai ocorrer o desligamento e também vice-versa, né? Então consigo aí colocar isso em um corredor e fazer o controle de iluminação. Agora vamos analisar como que é a ligação desse tipo de interruptor para que você possa posteriormente implementar essa ligação. Bom, então vamos analisar o seguinte, nós temos aqui o nosso disjuntor bipolar para o seccionamento e proteção das duas fases, tá? E nós temos agora saindo aqui a fase no condutor vermelho e no condutor preto, e eles são conectados diretamente aqui nos parafusos do meio. E nesse caso, obrigatoriamente eles devem ser conectados nos parafusos do meio, ok? E se nós observarmos aqui, existe um vão entre a parte superior e a parte inferior, porque esse interruptor bipolar paralelo nada mais é um conjunto de dois interruptores paralelos, como esse aqui que eu estou apresentando para vocês. Então, nós temos o seccionamento aqui da fase preta, na cor preta, né, e aqui na fase vermelha. E, consequentemente, nós vamos ter aqui os retornos. E é importante analisarmos a ligação dos retornos para o correto funcionamento da nossa lâmpada, do acionamento e desacionamento da nossa lâmpada. Bom, então vamos analisar o seguinte. Nas extremidades, eu tenho aqui ligados dois retornos de tal forma que eles devem ser ligados na mesma posição do outro interruptor. Então, o primeiro parafuso aqui deve ser conectado com o primeiro, da mesma forma que o primeiro aqui da parte superior está ligado aqui na parte também superior do outro, tá? Então, são ligações espelhadas. E é importante frisar também que você vai escolher um dos dois para acomodar as duas fases. Poderia ser esse, como também poderia ser esse. Isso fica à escolha na hora de você fazer a instalação. Feito essa ligação tanto desse lado aqui à esquerda, como também dos parafusos à direita, de forma que
a serem iguais, a posição deles, nós temos aqui, eu fiz até com terminais diferentes para ficar bem evidente, nos parafusos do meio, e importante, sim, são nos parafusos do meio, vão sair outros 2 retornos que serão levados até o receptáculo. E mais uma vez, nesse caso você não precisa se preocupar em fazer a conexão na parte da rosca ou na parte central do receptáculo, uma vez que os 2 condutores são seccionados pelo interruptor. Então você atende a norma não levando a fase direto para ele. Ok? Caso você queira ver essa instalação, ou melhor, caso você queira ver o desenho, tudo de forma um pouco mais detalhada e até mesmo um card para que você possa consultar posteriormente, eu te aconselho a ir lá no nosso Instagram, @trick.drawing, porque constantemente, diariamente, eu posto imagens lá, dicas rápidas para você poder usar na hora que você estiver estudando, na hora que você estiver fazendo aí alguma instalação. Ok? Povo e povo, eu sou Patrick Silva e hoje no canal Trick Drawing nós vamos ensinar como ligar de forma correta um módulo com 2 tomadas, além da correta posição dos condutores de acordo com a norma NBR 14136. E para ficar por dentro das novidades relacionadas à eletroeletrônica, já aproveite esse momento agora e se inscreva no canal e ative as notificações. E caso você queira o esquema elétrico apresentado aqui na aula de hoje, eu aconselho você também a dar uma passada no nosso Instagram, @trick.drawing, ou até mesmo visitar o nosso site, o trickdrawing.com. Todos os links estarão disponíveis na descrição aqui do vídeo. Bom, então vamos para a bancada analisar a ligação. Vamos iniciar aqui a montagem dessa tomada abordando alguns pontos. O primeiro ponto a ser abordado são relacionados às conexões. Então, eu já fiz uma primeira montagem, tá? De tal forma que se nós observarmos aqui, eu fiz aqui, coloquei os 3 condutores aqui de forma que eles estão vindo para a primeira tomada e consequentemente eu fiz a derivação através do que é oferecido pelo fabricante, tá? Através aqui dos parafusos para a tomada que está abaixo, ok? Então eu não fiz nenhuma emenda, eu só aproveitei aquilo que o fabricante me permitiu fazer. Porém, nós não aconselhamos a adotar essa prática, esse modelo, mesmo que o fabricante permita isso. Por quê? Eu estou utilizando 2 tomadas de 10 amperes. Então vamos imaginar que cada uma delas esteja alimentando um circuito de 6 amperes. Então no nosso circuito aqui nos condutores principais, né, esses 3 que eu estou segurando com a mão direita, então nós vamos ter aqui um total de 12 amperes. Perfeito, até aí a gente está analisando um princípio básico da lei de Kirchhoff. O problema ocorre quando esses 12 amperes que estão aqui nesses condutores chegam nesse ponto. Essa primeira tomada que suporta 10 amperes, ela receberá aqui nas suas terminações uma corrente de 12 amperes, de tal forma que 6 irá para o equipamento conectado a essa primeira tomada e na de baixo os outros 6. Então aqui vai ocasionar um ponto de aquecimento, ou melhor, 2 pontos, né, de aquecimento, de tal forma que vai começar a danificar as conexões e depois nós podemos acabar tendo um princípio de incêndio, ok? Então eu não recomendo esse tipo de ligação, beleza? Mas falar, pô, mas você deve estar pensando, poxa, mas e se eu estiver ligando lá uma televisão e um videogame, tá? Uma corrente extremamente inferior aos 6 amperes dado no exemplo? Não tem problema, tá? Porém, se você está instalando isso na casa do seu cliente, você consegue dar certeza absoluta de que ele não vai inserir não vai conectar nenhuma carga que consuma mais que 5, 6 amperes em cada tomada? É meio difícil de você prever, então acredito que o melhor caminho seja você garantir a qualidade do seu serviço. E esse aqui, por conta do cliente, acaba não sendo uma boa opção. A opção que eu recomendo é que eu vou mostrar aqui ao lado. Então nós estamos aqui com o mesmo modelo de tomada, tá? Porém, eu fiz aqui o mesmo tipo de conexão, porém eu fiz emendas, tá? Então eu tenho aqui o condutor preto, de tal forma que ocorreu aqui uma derivação nessa primeira parte e ele está alimentando as 2 tomadas. Depois a mesma derivação ocorrerá aqui no condutor terra, tá? Então ele é derivado aqui e existe a ligação para as outras 2. No caso aqui também o condutor vermelho, então estou dando exemplo aqui de uma tomada 220, ok? Mas isso também é válido para uma tomada 127. Vale lembrar que aqui eu estou falando numa situação onde nós temos 127 volts entre fase e neutro e 220 entre fase e fase.
perfeito? Então eu recomendo dessa forma justamente porque se nós voltarmos ao mesmo exemplo dos dois circuitos das duas tomadas, né, conectadas em aparelhos que consumam 6 amperes, a derivação ela vai proporcionar essa divisão de corrente de tal forma que dos 12 amperes que passam nesse condutor principal, a metade dele, 6 amperes, vai vir aqui para a parte de baixo e os outros 6 na parte de cima. Então não vai ocorrer o aquecimento aqui das conexões das tomadas, perfeito? E como eu havia dito na introdução do vídeo, referente à norma NBR 14136, a correta posição dos condutores. Então, bom, olhando aqui na parte da frente, o que a norma diz? O condutor terra, como acredito que já seja de conhecimento geral, para quem segue aqui e acompanha o canal, o condutor terra ele será conectado aqui na parte central da tomada, ok? Então, tanto nesse pino central de cima, quanto aqui também, né? Acaba sendo a mesma coisa. Perfeito. O que mais ele diz sobre a posição do neutro? Então, caso você tenha um circuito composto por fase e neutro, o condutor neutro ficará conectado no borne aqui, no parafuso, na conexão da esquerda. Consequentemente, o condutor fase ficará do lado direito. Seu circuito é 220 entre fase e fase. O que você vai fazer? Não tem problema. No local onde está o neutro, você vai retirar, né? Você não vai ter o neutro, você vai colocar a fase. Então você vai ter fase do lado esquerdo, fase do lado direito e, como sempre, o condutor terra aqui na parte central. E para finalizar essa primeira parte, também é interessante analisar o seguinte: de acordo com o NBR 5410, todo circuito de tomada deve ter condutores de no mínimo 2,5 mm, ok? Então tome muito cuidado com isso. Se você colocar condutores com espessura inferior a 2,5, já está em desacordo com a norma. Então, para sermos bons profissionais, nós devemos sempre seguir o que a norma pede, ok? Ligação de interruptor com tomada no mesmo ponto. O que pode ou não pode ser feito? O que a norma NBR 5410 diz sobre isso? Depois desse vídeo você não terá mais nenhuma dúvida sobre o assunto. E já aproveitando, vou pedir para que você se inscreva aqui no canal e ative as notificações para sempre estar por dentro de informações interessantes como essa. Segundo a NBR 5410, circuito de iluminação e circuito de tomada devem ser separados. Bom, então vamos lá. Isso aqui gera muita dúvida e acaba proporcionando diversas ligações erradas, tá? De tal forma que às vezes a tomada só funciona quando a lâmpada está ligada. Então aqui nós temos um circuito, ou melhor, dois circuitos, onde nós temos dois disjuntores monopolares, onde um é destinado à iluminação através aqui do interruptor simples. E caso você queira saber como funciona o interruptor simples, vou deixar um card aqui no canto superior direito. E logo aqui abaixo nós temos uma tomada também 127 volts, onde ele está ligado aqui nesse outro disjuntor. E só para verificar aí que de fato está funcionando, está energizado, vou pegar aqui o multímetro para fazer a medição. Vamos lá, escala de tensão alternada. Olha lá, 113, 114 volts. Ok. Agora vamos para a ligação em si, de como tudo isso funciona. Bom, então vamos lá, povo. Primeira parte, o nosso circuito de iluminação. Então nós temos aqui o nosso disjuntor monopolar, onde a fase está na cor vermelha. E ela vem aqui para o interruptor. Tá? Vou até dar um zoom aqui um pouco mais para ficar mais nítido e evidente. Então aqui é a parte do nosso interruptor e ele basicamente possui dois parafusos. A fase aqui vem no parafuso que seria aqui do meio, tá? E vai sair aqui do outro lado o retorno esse que é levado aqui à lâmpada, ao receptáculo, tá? Importante, também a norma diz que isso deve ser conectado na parte central do nosso receptáculo e por sua vez o neutro, que é esse condutor azul aqui, ele vem na parte da rosca do receptáculo. Neutro esse que está vindo aqui do barramento do neutro, ok? Então nós temos o terra aqui do lado direito e o neutro do lado esquerdo. Beleza, então a ligação da lâmpada em si, ela até que é muito tranquila, tá? E agora a questão da tomada, então notem que eu tenho aqui um outro disjuntor monopolar. Esse aqui é responsável apenas pelo circuito de tomada. Então eu tenho aqui a fase dado pelo condutor preto, onde está sendo conectado em um borne aqui da tomada. O neutro, estou puxando um outro condutor neutro aqui do barramento. Então é importante também frisar, não estou derivando esse neutro do circuito de iluminação. Eu já estou puxando direto do que é o que representa o nosso quadro, ok?
Então vem o neutro e aqui no terminal do meio, no central, nós temos o condutor terra, que está aqui no outro barramento. Então nós temos basicamente dois circuitos, um circuito de iluminação e um circuito de tomadas. Tá? E já fazendo uma observação de tudo isso, eu estou mantendo o padrão de cores estipulado também pelo NBR 5410. Se você não sabe qual é o padrão de cores ou o que a norma diz sobre isso, também card aqui no canto superior direito sobre um assunto só sobre isso. E para finalizar, nós precisamos levar em consideração mais duas informações. Uma sobre o circuito de iluminação, que é o seguinte: os condutores que compõem o circuito de iluminação devem ter uma espessura mínima de 1,5 mm. Tá? Abaixo disso eu não posso usar. Cabe aí algumas observações referentes a circuitos com relé de impulso, e caso você também não saiba e queira aprender um pouco mais, card também no canto superior direito. Agora, nosso circuito de tomada, que está aqui pelo segundo disjuntor monopolar, os condutores que compõem esse circuito de tomada devem ter no mínimo 2,5 mm.